11 horas e 24 minutos, estamos de volta com o hashtag muito bem acompanhada aqui no alto do Morro da Cruz, Nayeli Gubert, descomplicando as finanças de todos os ouvintes. Inclusive, chegando ao fim do mês, o que a gente mais quer é tentar descomplicar, porque já está complicado o suficiente. Bom dia, Day, tudo bem? Bom dia, Evi, bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Descomplicar o dia todo a gente quer, né? Mais tempo e menos complicação. Exato. E falando em complicação, uma das coisas que, querendo ou não, traz dor de cabeça para o brasileiro nessa época é a declaração do imposto de renda. Para quem é mais organizado, talvez seja mais claro e mais fácil, mas aquela pessoa um pouquinho mais desorganizada, que deixa para a última hora, essa aí sofre, porque aí é muita coisa para reunir, recibos e tudo mais. Mas a gente quer saber, no mundo das finanças, onde que a declaração do imposto de renda tem que ser observada com atenção. Daiane Gubert. Vamos lá, vamos declarar o nosso amor à Receita Federal, né? Na verdade, quando a gente fala de investimentos, a gente já parece ter uma dificuldade latente do brasileiro falar de investimentos, né, Evi? Imagina misturar investimentos e imposto de renda. Bom, a gente vai tentar descomplicar hoje aqui. Do dia 15 de março ao dia 31 de maio é o período que a gente precisa fazer a declaração de imposto de renda. A declaração, ela vem cada vez se atualizando mais, né? Hoje a gente chega lá, já está tudo pré-preenchido. E a gente precisa ter a convicção, a lembrança que tudo que acontece no sistema financeiro nacional está espelhado lá, né, Eveline? Então, quando a gente recebe os informes de rendimento, eles já têm esses dados. A questão aqui não é pagar mais imposto, é prestar as contas com o leão, né? Acho que é esse o objetivo. Então, os investidores têm um trabalho adicional para poder fazer esta declaração. Então, qualquer investimento, ele deve estar declarado na aba de bens e serviços, né? Bens e direitos, desculpa. Tem que estar lá declarado como um bem, mesmo tributado, mesmo não tributado. A foto é, Evi, de 31 de dezembro de 2022 em relação ao 31 de 12 de 2023. O que aconteceu nesse ano fiscal? Então, hora sim da gente prestar conta nisso. Alguns fundos de investimento, CDBs, Tesouro Direto, eles já fazem a retenção do imposto. A maioria dos investimentos já faz a retenção do imposto. Então, se eu tive uma rentabilidade e eu resgatei essa rentabilidade, o sistema já faz o recolhimento do imposto e coloca o líquido na conta do investidor. Mas quando a gente fala de ações e fundos imobiliários, a gente tem que ter uma atenção diferente. As ações, o investidor, ele faz o recolhimento via DARF no mês subsequente da operação, ou seja, eu vendi uma ação hoje com lucro acima de R$20 mil de operações, podem ser várias ações, eu negociei mais de R$20 mil neste mês. No mês seguinte, eu, investidora, é minha obrigação fazer o recolhimento da DARF, pagar o imposto de 15% sobre o ganho. E isso tudo, esse documento vai parar lá na prestação de contas no final. Se eu tive prejuízo, eu não preciso declarar. Tem um ponto, no fundo imobiliário, a gente fala do dividendo, né, no aluguel isento. Dentro do fundo imobiliário, não tem essa regra dos R$20 mil. Se eu tiver um lucro de R$10 mil, eu posso ter a isenção no dividendo, mas na venda do ativo eu preciso fazer o recolhimento. Um ponto muito importante, Evi, que a maioria dos investidores não sabe. Se eu, investidora, tenho prejuízo em ações, em fundos imobiliários ou até mesmo em fundos de investimentos, eu posso fazer a compensação desse prejuízo. Exemplo, na pandemia eu tinha uma ação que se desvalorizou muito, eu vendi, porque acabei não suportando a oscilação, vendi com 5% de prejuízo. No ano seguinte, eu tive um lucro de 5% em outra ação. Então, tecnicamente, eu deveria fazer a declaração do imposto, o recolhimento da DARF. Neste caso, eu faço a compensação. A compensação de prejuízos
é dentro da mesma classe. Então, ações, eu compenso o prejuízo dentro de outra ação, fundo imobiliário dentro de outro fundo imobiliário. Poucas pessoas sabem dessa regra. Então, bolsa, operação de bolsa, vai para o recolhimento via DARF. Os outros investimentos, praticamente todos, são já retidos na fonte. E aí, a gente tem aqui, né? As ações acima de R$40 mil de movimentação no ano precisa fazer a declaração, tá? Então, a gente tem as regras, né? Por salário acima de R$30.369, isentos e não tributáveis acima de R$200 mil, propriedades imobiliárias acima de R$800 mil, bolsa acima de R$40 mil, são as principais razões para que a pessoa tenha que declarar o imposto. E se não fizer essa declaração, a Receita Federal tem 5 anos para notificar, e aí ela vai cobrar juros e multa, e não é barato, Efe. Como você disse, hoje, como está tudo anexado, atrelado ao CPF, é muito difícil, né? Você não declarar ou você sonegar. É isso aí. Agora é hora de fazer prestação de conta mesmo, pegar os informes de rendimento com os bancos e corretoras. Geralmente eles enviam via correio ou por e-mail. Utilizar isso como base para fazer essa conclusão do preenchimento. Importante. O serviço do contador é super importante, né? A gente está falando aqui do prisma dos investimentos, mas a gente tem operações imobiliárias, a gente tem bens, empresários, microempreendedores. O serviço do contador é exatamente para evitar um erro ou um atraso, o que pode acarretar juros e multa. Inclusive é um assunto que a gente vai voltar a falar sobre ele logo no início do período para fazer a declaração. A gente trouxe aqui um representante do Conselho Regional de Contadores e vamos fazer isso novamente, né? Porque é um assunto que sempre é o famoso pano para manga e ajuda muitas pessoas na hora de fazer a declaração do imposto de renda, de lembrar que precisa fazer ou de tirar essas dúvidas. Thay, obrigada, viu, pela tua presença aqui conosco. Semana que vem você volta pra gente trazer um outro. Você não vai ter em São Paulo semana que vem? Lembrei agora, ó, minha mente aqui me lembrou. Não, semana que vem eu estarei aqui. Na outra. Semana que vem eu estarei presente, tá, na outra eu mando o vídeo. Porque essa mulher viaja muito, né? Tá sempre aí viajando, buscando mais conhecimento, adquirindo, né? Essa bagagem importante para todo o trabalho que você realiza. A gente tem que fazer acontecer. E não tem jeito. Vamos declarar o nosso amor à Receita Federal e fazer o que tem que fazer, né? Obrigada mais uma vez. Então, boa quarta-feira, viu? Até semana que vem. Valeu. Daqui a pouquinho a gente volta.